mais um resumo sobre Alzheimer. Esse vai ser muito rápido. Se você piscar, porque esse daqui vai ser a síntese do resumo, tá certo? Piscou, perdeu. Lembrando que essa é uma revisão pessoal e eu fico feliz de ajudar você. Olha lá, nós temos muitas associações relacionadas à amígdala, ao hipocampo, ao epitálamo, ao tálamo, ao córtex pré-frontal, que vão estar relacionados com alguns sintomas que nós vamos observar nos pacientes com Alzheimer. Por exemplo, apatia, palavras impróprias em momentos e ambientes indevidos, são características próprias desse paciente. E para resumir, como vai ser rápido, eu já disse, nós vamos focar apenas a discussão na amígdala. Pensando nisso, nós precisamos analisar um pouquinho da função da amígdala. O bulbo olfatório, certo? Você consegue identificá-lo aqui, ó, na localização anatômica. Ele vai enviar sons e sinais para o núcleo córtico medial da amígdala. E ali você vai ter a formação de diversos feixes que vão formar depois a estria terminal. E ali, por exemplo, esses sinais vão para o núcleo supraóptico, né, que é um núcleo que é um núcleo hipotalâmico, também para o núcleo ventromedial do hipotálamo, certo? Na região ali lateral e medial. E esses núcleos, eles vão ter funções, por exemplo, informação olfativa do alimento associado ao apetite e a ingestão de alimentos. Então, a indução, né, da fome ou a inibição, a saciedade, você sentir algum aroma, um cheirinho de um alimento fresco que você gosta, talvez de um pão, um suco de maracujá. E aí você sente, ó, pois é, tem a ver aí com a função da amígdala associada ao bulbo olfatório. Também vai estar relacionado com outros diversos, muitas outras vias que vão ter N funções, e uma delas que eu coloquei aqui, que vai passar pelo bulbo olfatório, núcleo córtico medial da amígdala, estria terminal, e aí vai ter outras etapas e vai gerar hormônios gonadotrópicos, o luteinizante, folículo estimulante, bem legal do sistema reprodutor. Ainda falando sobre a amígdala um pouco mais especificamente, ela vai ajudar aí, ela está relacionada, claro, com o comportamento emocional. Paciente estressado, né? Um paciente com a emoção à flor da pele. Então, vai enviar aí o sinal para o núcleo central, certo? Esse núcleo central, o que ele pode fazer? Ele vai enviar prolongamento de axônios, sinais para os núcleos motores, para o núcleo vago, par de nervo craniano número 10, para o núcleo ambíguo, ó, e aí esse núcleo ambíguo faz ativação do sistema parasimpático. E aí você tem o que vai resultar? Vai resultar na bradicardia, na baixa pressão, micção, defecação, sistema gastrointestinal ali. Por outro lado, esse núcleo central também vai atuar no hipotálamo, certo? Lateral, que vai ir para os núcleos ventrolateral, rostral da medula espinhal, para aquela região, né? Para os núcleos ventrolaterais rostral ali da medula espinhal. E aí vai ocorrer a ativação do sistema simpático. Aí já é o contrário, vai ter taquicardia, dilatação da pupila, a pressão aumenta. Todos esses são processos que vão ocorrer dependendo do seu comportamento emocional. Então, sim, meu coração pode acelerar dependendo do meu comportamento emocional, dilatação da pupila. Isso é óbvio, mas está sendo mostrado aqui por meio da neurociência. Aí você tem a amígdala aqui. Olha esse esqueminha. Ela vai no núcleo central, certo? Mais uma vez. Esse núcleo central vai ramificar para o núcleo parabraquial. E o que isso vai ocasionar? Uma respiração ofegante.
Lembra? Tá vindo da amígdala. Esse núcleo central vai atuar no núcleo reticular caudal da ponte, que vai aumentar os reflexos. Esse núcleo central vai emitir sinais para a área tegumentar ventral, que vai produzir dopamina. Vai atuar no locus ceruleus, que vai liberar noradrenalina. Vai atuar no núcleo tegumentar lateral dorsal, que vai liberar acetilcolina. Neurotransmissores extremamente importantes. Qual é o resultado disso? Você vai ter uma pessoa que se apresenta a todo momento alerta. O que está acontecendo? Desconfiada. Eita! Então, é de se esperar, e você pode ter pacientes com esse comportamento em razão desse quadro aqui que você está entendendo, da ativação desses núcleos. Você tem um aumento da vigília, a pessoa vira um soldado, fica olhando o que está acontecendo. O núcleo central também vai ativar a substância cinzenta periaquedutal, olha que legal, que ela está relacionada à inibição comportamental. Dou um exemplo. Sabe aquele congelamento comportamental? A pessoa, ela está no momento de estresse intenso, a ponto dela ficar congelar. Pois é, tá vindo um tsunami. Já viu aquele filme? Tá vindo um tsunami. Em vez da pessoa correr, entrar num barco, entrar debaixo da terra, cavar alguma coisa, não sei. Ela ficou olhando lá, falou: nossa, que água, vai me matar. Tá repreendido. Aí, beleza, substância cinzenta periaquedutal e inibição comportamental. Também está relacionado aí com o aumento de conflito. Então, você está falando de um indivíduo, de um paciente, que já não consegue viver no meio social. A todo momento ele entra em conflito. A todo momento esse paciente causa um problema. Ou seja, a consequência disso é a diminuição da interação social. Certo? Está com um problema na amígdala ou está com padrões emocionais que vão afetar a amígdala a ponto de ativar a substância cinzenta periaquedutal. É interessante isso, né? Como as nossas emoções afetam toda a nossa qualidade de vida. A amígdala também, mais uma vez, indo para o núcleo central, vai vir e ativar o núcleo motor do trigêmeo. Sabe quando você fica com medo e aí você faz você arregala os olhos, você fica com o rosto da pessoa assustada? Pois é, tem a ver com o núcleo motor do trigêmeo e facial, que vai induzir aí uma expressão facial de medo naquele momento, e está relacionado à amígdala, comportamento emocional. O núcleo central também vai ativar o núcleo basal da estria terminal, que por sua vez vai ativar o núcleo paraventricular do hipotálamo. O núcleo paraventricular é bem importante e interessante. Aí agora chegou um ponto que nós vamos conversar. Isso vai induzir a liberação de hormônios e uma resposta ao estresse. O núcleo paraventricular está relacionado com o ciclo circadiano, certo? Mas, óbvio que o ciclo circadiano está relacionado aí à homeostase corporal, inclusive ao estresse. O estresse é um comportamento que nós vamos dizer que é very, very positivo. Aí você fala assim, você percebeu que tem muita escrita aqui, quase não tem imagem, né? Tá sendo um podcast. Se você fechar os olhos e não dormir, você vai entender. Assim, se tiver uma imagem aqui eu até te falo, pode até fechar os olhos se quiser, ou anotar. Mas basicamente, indo para outra representação esquemática aqui. Mas basicamente, o estresse ele é bem positivo. Ele é positivo para o aprendizado. Ele é positivo
para a memória. Só que é o estresse moderado. E aí nós vamos falar da diferença do estresse moderado e do estresse crônico. E por que nós vamos falar de estresse? Simples. Se você um dia for responsável por dar um diagnóstico para alguém que está com Alzheimer, é muito complicado. Essa pessoa vai entrar no estresse crônico. Ela sabe que daqui a pouco ela vai esquecer o nome dos filhos, ou da mãe, ou do pai. E ela vai se tornar uma pessoa disfuncional. É complicadíssimo isso aí. Então, beleza. Indo aqui para o próximo esquema, você pode ficar de olhos fechados ou dar uma olhada aqui. Não está muito bonito, é só um esquema para resumir. Essa é a verdade, é que está resumindo. Então, no estresse moderado, a amígdala, certo? A amígdalazinha aqui, vai até fazer assim, ó. Fazer uma. Se você for enxergar, pode fechar os olhos. Vou colocar essa bolinha aqui. A amígdala, né? Ela vai ativar o núcleo paraventricular, que nós acabamos de conversar, que por sua vez estimula a hipófise está conosco aqui, e libera o hormônio ACTH. O hormônio ACTH vai para a suprarrenal, para a glândula adrenal, certo? E aí libera cortisol e noradrenalina. Vou repetir o processo. A amígdala ativa os núcleos paraventriculares do hipotálamo, ativa a hipófise, produz ACTH, que vai ir para a suprarrenal, glândula adrenal e vai produzir cortisol e noradrenalina. Simples assim. Estou falando de um estresse moderado, tá? Essa noradrenalina vai lá para o locus ceruleus, que ele se estende até a amígdala. E esse locus ceruleus pega essa noradrenalina, vai para os núcleos basolaterais lá da amígdala e vai te ajudar no aprendizado. Que legal. Então esse estresse básico, moderado, vai te ajudar no aprendizado. E o cortisol, que de fato é o hormônio do estresse. Então, ele vai atuar em todo o seu corpo, né? No cérebro, em todo o corpo. Tem receptores de cortisol na amígdala, no diencéfalo, no hipocampo, certo? Diversas partes do corpo você vai ter a presença de receptores do cortisol. Agora, se for moderado, vai ser bem legal, vai ser positivo. Agora, se for um estresse crônico, você vai ter muitos efeitos adversos. Então, esse é o processo que vai liberar cortisol, que é o hormônio do estresse, e noradrenalina. Bem, o cortisol, vou fazer outra bola daquela lá. Pera aí. O cortisol, ele simplesmente... Pera aí, deixa eu colocar assim. O cortisol, ele, em grande quantidade, melhor, em pequena quantidade, ele vai te ajudar na memória. Ele vai te ajudar a se lembrar das coisas. Ele vai ativar a potenciação de longa duração, que é aquele processo citológico que foi comentado, que te ajuda a ter uma melhor memória. E esse cortisol, quando ele está em grande quantidade, ele atua com um feedback negativo. Ele inibe, ele vai na hipófise, que ele tem receptores, e inibe a produção de ACTH. Ele vai lá no hipotálamo, que ele também tem receptores, e ele inibe a produção de CRH, que é o hormônio liberador do ACTH. Certo? Muito interessante isso aqui. Muito interessante de comentar. Então, basicamente, quando ele está em grande quantidade, ele começa a inibir outros hormônios. E ele não para de ser
produzido. Isso é um ponto bem interessante. Ainda fazendo um resumo geral, esse cortisol, ele vai na amígdala e estimula a produção de mais cortisol, e ele estimula o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, que vai induzir a liberação de mais cortisol. Ele é esperto, então ele fala assim, não, você acha que eu vou desaparecer? Negativo. Não vou desaparecer. Vou estimular uma maior quantidade de produção desses hormônios aí. Então o cortisol vai lá na amígdala e estimula a produção de cortisol. E aí no eixo hipotalâmico, perdão, eu falei na amígdala sim, e a amígdala, por feedback positivo, olha que legal, quando está em pouca quantidade, por feedback positivo, ele estimula e libera o cortisol. E se tiver em grande quantidade? Se tiver em grande quantidade, ele também vai liberar esse cortisol, mas vai acontecer uma coisa interessante. Esse cortisol, lembrando, se tiver em pouca quantidade, ele vai ir para o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal e vai liberar cortisol. E se tiver em grande quantidade, também vai ter esse feedback positivo. Agora, quando esse cortisol, em pequena quantidade, ele vai para o hipocampo, uma quantidade normal, ele se conecta aos receptores de alta afinidade. Isso é importante demais. Ele se conecta aos receptores de alta afinidade, fazendo com que, por meio de um feedback negativo, envia um sinal para o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal e cessa a produção de cortisol. Fala assim, tá bom, daqui é o suficiente. Ou seja, o hipocampo ele pega só a quantidade necessária de cortisol e inibe o resto. E essa quantidade que ele pegou vai ser importante para a produção do potencial de longa duração, que é aquele processo de memória. Muito importante, né? Então, beleza. Isso quando o cortisol está em baixa concentração. Ele vai se conectar nos receptores de alta afinidade do hipocampo. Agora, se ele estiver em grande quantidade, ele vai se conectar nos receptores de alta afinidade do hipocampo e vai se conectar aos receptores de pequena afinidade no hipocampo. E aí acontece o problema. Conectou nos de pequena afinidade? Eita! Começa uma loucura dentro do hipocampo. Um estresse crônico generalizado que esse excesso faz com que não ocorra a inibição ou o feedback negativo para inibir o cortisol. E aí a produção de cortisol não para e dificulta realizar o potencial de longa duração. Ou melhor, ele não ocorre. Então é uma pessoa que tem uma memória muito ruim. É uma pessoa que esquece fácil das coisas. É uma pessoa que está muito estressada. Os níveis de cortisol estão muito altos. Essa pessoa tem muito problema. Então é uma bola de neve. A vascularização vai ficar comprometida, oxigênio, memória. Isso tudo por causa do excesso de cortisol. Tá? Claro que em resumo, né, você pode. Um ponto aqui importante, certo? Simples e importante demais. É importante lembrar, isso daqui também é uma lição para mim, eu confesso, que quando um estudante profissional, vamos dizer assim, você vive estudando, você precisa ter o estresse moderado. O estresse moderado induz a potencial de longa duração, que é um processo para você ter uma melhor evocação das memórias e formar outras memórias de longo prazo. Agora, o estresse crônico, ele destrói essas memórias de longo prazo. Ele faz com que não ocorra o processo de potenciação
o processo de potenciação de longa duração no hipocampo? Ele diminui a vascularização ali no hipocampo, quantidade de oxigênio, e você sabe que é muito importante ter oxigênio no hipocampo. Então, um estudante que vive estressado, que tem muitos problemas, seja eles da esfera pessoal ou profissional, não importa, ele vai ter querelas que irão refletir nas suas notas, infelizmente. Então, é importante, de acordo não com uma visão filosófica, mas palpável, vamos trazer esse termo. É palpável entender que o estudante ele precisa ter um perfil de tranquilidade. Ele precisa se adequar para ficar tranquilo, mesmo em meio ao caos. Para que ele possa ter, vai ter o estresse? Vai ter, mas um estresse inteligente, útil, que não vai trazer tantos efeitos deletérios para o aprendizado. Né? Não compensa você ficar estressado. Isso daqui é uma lição para mim, eu confesso. E aí, repetindo a mesma coisa, os glicocorticoides aí, certo? Eles são o cortisol. E aí esse daqui apareceu. O glicocorticoide, eu vou repetir praticamente a mesma coisa, tá? Então, o que acontece? Vou fazer diferente aqui, eu vou pegar um quadrado. Dessa vez, vou pegar um quadradinho. Então, o glicocorticoide, ele vai, quando ele atua no receptor de grande afinidade, ele melhora a potenciação de longo prazo. Já falei isso, né? Lá no hipocampo. Mas quando esse glicocorticoide, esse cortisol, atua nos receptores de pequena afinidade, ele diminui a potenciação de longo prazo. Ele diminui. Aqui ajuda que diminui. Poucas semanas de estresse excessivo, né? Crônico, ou a exposição de glicocorticoide, o cortisol em excesso, o que ele faz? Ele faz com que os dendritos começam a ficar finos e atrofiar e se retrair. Fica difícil de acessar a memória. Os dendritos, ele acaba com os dendritos, ó, que além de dificultar nessa memória, ele destrói fisicamente os dendritos, né? Destruir é uma palavra forte, mas afinar, atrofiar e retrair não é construir, certo? Então você vai ter uma dificuldade de acessar essa memória. Muito complexo isso, né? Muito relevante, muito importante esse processo para quem estuda ou para quem quer ter uma memória minimamente boa, né? O estresse prolongado ele inibe o nascimento de novos neurônios no hipocampo. Lembra que tem ali a parte entorrinal, córtex entorrinal, que tem células tronco que vão se diferenciar em células piramidais para ir para o hipocampo e induzir o processo de potenciação de longo prazo, as memórias de curto prazo para virarem de longo prazo? Pois é, não vai ter mais essa diferenciação por causa do estresse prolongado. Olha que pesado. Se o fator estressante se mantiver, a chegada de glicose ao cérebro é inibida. Sem glicose o cérebro não funciona. Então o excesso de estresse pode tornar temporariamente uma pessoa com problemas cognitivos significativos, sérios, né? Nossa, e agora são 5h19 da manhã e aí uma lição um aprendizado com o corpo humano, né? Um aprendizado legal. Bem, então precisa ser calmo ou calmo para estudar, e problemas que resultam em estresse irão prejudicar a sua memória. Então imagina o paciente com Alzheimer
que recebe o diagnóstico. Então ele vai ter todos esses efeitos da memória. Claro que eu me inclinei para a área do estudo, óbvio, você sabe o porquê, estamos estudando aqui, mas tem inúmeras consequências. Lembra lá do início? Tudo que envolve a amígdala, você vai ter uma série de consequências. E aí, essa daqui é uma parte que eu vou terminar aqui para não ficar muito longo. Depois finalizaremos Alzheimer.